Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no nosso sexto episódio do nosso podcast do Instituto Lorena Wiesentheimer, com dois convidados super especiais, um casal que eu admiro muito, a doutora Rita Capelato, que é médica dermatologista, empresária, mãe de 3, se desdobra para dar conta de tudo na vida e ela vai contar um pouco para a gente de como é essa experiência. E o Rafael, que é promotor de justiça, marido dela, que pai de 3. E eles vão contar pra gente como que é a rotina familiar deles. Ele vai contar pra gente a experiência do transplante que ele realizou, se mudou a vida dele em algum aspecto. Então vamos conversar, gente. Muito bem-vindos. A gente que agradece o convite. Muito obrigada, Lorena, por estarmos aqui, compartilhando um pouquinho da nossa trajetória e também do resultado do Rafael, que ficou incrível. Lorena, obrigado pelo convite. Estamos muito felizes e vamos conversar. Vamos lá, então. Rita, conta pra gente como que foi a sua trajetória na dermatologia. Eu já sei um pouquinho, eu te acompanho. Se você sempre soube que queria fazer dermatologia, o quanto que vocês, como casal, influenciou nessa sua decisão, se influenciou de alguma forma? Conta pra gente como é que foi. Bom, na verdade, eu sempre quis ser cirurgiã plástica, né? Então, alguns anos atrás, a dermatoestética não era algo tão forte e eu sempre gostei dessa parte de medicina estética mesmo. Então, quando eu estava na faculdade, eu sempre pensei na plástica como um modo de mexer nessa área de estética. Então, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer cirurgia geral, né? Que é um pré-requisito para a cirurgia plástica. E eu e o Rafael, a gente namora desde muito cedo, né? Eu comecei a namorar ele com 16 anos, antes mesmo de fazer medicina. E quando a gente estava, então, na faculdade, a gente já planejava casar. E ele estava prestando concurso para juiz, promotor pelo Brasil todo, que não é algo fácil de passar, né? E aí, no caso, ele passou, ele estava quase passando no Mato Grosso. Então, eu acabei fazendo cirurgia geral lá em Cuiabá, para acompanhá-lo, e já que a gente iria casar, ficar próximos. E ele acabou não passando na última fase. E por questão mesmo de casamento, como ele não passou e a gente estava longe, eu optei por desistir da cirurgia para ficarmos juntos. Então, não porque eu não gostasse da cirurgia, né? Mas por questão de casamento mesmo, porque a gente já tinha ficado a faculdade inteira distante. Então, para a gente ficar esse início de casamento pelo menos próximo, a gente sabe que residência às vezes tem que ficar um tempo longe, mas eu optei por desistir da cirurgia. E eu iria prestar novamente cirurgia plástica, mas Deus mudou meu coração. Eu falo assim, que foi Deus que mudou mesmo, que ele que me queria na dermato. Então, eu acabei desistindo da cirurgia, casando, na época ele estava morando em Prudente, concursado lá como analista judiciário. E aí, na hora de fazer a inscrição da prova, eu fiz a inscrição de cirurgia geral, não paguei a inscrição. E aí, assim, nos 45 do segundo tempo, acabei fazendo a inscrição de dermato e paguei a inscrição de dermato. E eu falo que foi um presente de Deus que eu passei, né, no Sul São Paulo, porque realmente é uma prova super difícil de passar. E como eu tinha feito cirurgia, eu tinha estudado pouco naquele ano. E consegui passar, graças a Deus, né? Então, engrenei na dermato. O Rafael acabou passando para promotor do Paraná, então pra gente também foi muito bom, porque o nosso foco era voltar para Maringá, porque a nossa família, tanto a minha quanto a dele, é daqui. E aí começou a minha jornada na dermatologia, né? Então, no início, eu acabei ficando em Colorado e Maringá, porque o Rafael estava como promotor lá. E aí, a minha agenda aqui de Maringá começou a engrenar bem. Então, com 1 ano e meio, eu acabei largando Colorado. Eu atendia também outras cidades, Nova Esperança, Santa Fé. E acabei ficando só aqui em Maringá mesmo, por questão de consultório, que financeiramente valia mais a pena ficar aqui mesmo. E aí, o Rafael, logo em seguida, também conseguiu vir para cá, né? Foi tudo assim, bem sincronizado, né, no tempo de Deus. Porque a Rita, no momento em que ela começou ali a ventilar a ideia de ir para a dermatologia, eu tinha reprovado no Mato Grosso, aí eu comecei a fazer as provas do Paraná e eu acredito até que no dia do nosso casamento, no dia seguinte ou 2 dias Quando que seguintes. vocês casaram? Então, eu prefiro que ela responda. A gente casou em 2011. 2011. Ixi. Eu tenho que confirmar a data, que é 2011. Mas nesse ano aí, no dia seguinte do casamento, ou 2 dias depois, ia sair o resultado se eu iria para a última fase ou não. E aí eu até, assim, tava um pouco em dúvida se eu ia passar, né? A gente ia embarcar de lua de mel.
pedi para um amigo meu para fazer o recurso caso eu não passasse e acabamos passando. E aí eu recordo a gente caminhando lá no Parque do Povo, Imprudente. imprudente, com aquela sensação, pô, já pensou se eu passo e você passa, nossa, a nossa vida vai mudar demais e tal. E no final das contas ela passou para o dermato e eu passei para promotor do Paraná. Né? Então foi Nossa. bem no tempo de Deus mesmo. E é muito legal essa história, porque mostra o quanto vocês não negociavam não estar juntos, né? Então, assim, abrir mão de decisões que às vezes tem gente que coloca à frente, né? Da família, à frente do casal. Então, ela poderia falar: não, eu vou fazer cirurgia plástica, vou para qualquer lugar. Isso é muito bonito. E eu até queria que vocês contassem mais. Porque eu acho que muito da admiração que as pessoas têm por vocês tem muito mais a ver até com a vida de vocês como casal, os valores que vocês pregam, que são inegociáveis para vocês. Então, como que vocês fazem esse equilíbrio de vida pessoal, vida profissional? Conta pra gente como que é, assim, o dia a dia. Realmente, assim, essa parte de decisões familiares, eu acho que é algo que é muito importante, porque de nada adianta a gente ter o sucesso no trabalho se em casa você não tá bem com a sua família, né? Então, não tem dinheiro que pague você ter uma família estruturada, você tá bem com o seu marido, curtir os seus filhos. Então, realmente, eu acho que isso é prioridade, né? Então, quando eu estava nessa questão de abandonar a cirurgia geral, eu tive muitas pessoas que falaram: Rita, não desista. Vocês já ficaram 6 anos longe, então você já fez 6 meses de residência, falta só mais 1 ano e meio. O que é 1 ano e meio perto de 6 anos e meio que vocês ficaram longe? Termina, depois vocês ficam um casamento, né? Separado no começo, depois vocês vão juntos. Só que a gente tinha combinado que se ele não passasse, eu iria desistir. Então, eu cumpri esse combinado. E eu falo que Deus me honrou. Eu até me emociono quando eu lembro disso. Porque eu não achava que eu estava preparada para passar em dermato. Porque realmente era uma prova difícil. No ano anterior, eu não tinha feito a nota que eu fiz para a cirurgia geral. Então, assim, comparando o ano anterior, na prova do Sul São Paulo, eu não teria passado em dermato. E no outro ano, sem estudar, eu passei. Então, eu falo assim que foi Deus me honrando mesmo, por eu ter cumprido a promessa que a gente tinha feito, né? De, pelo menos no início do casamento, ficar junto. Então, eu acho que isso realmente é importante. E muitas vezes a gente acaba deixando outras coisas na frente e não vale a pena. Não há dinheiro que pague isso. Então, eu acho que você ter uma família estruturada, você ter o seu marido, ter Deus como base, né? Que eu falo que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Então, assim, Jesus é a base do nosso casamento para que ele seja sempre fortalecido. Eu acho que isso realmente é muito importante para até que outras áreas vão bem também na nossa vida, né? Com certeza. É. Só assim, complementando o que a Rita está falando, a gente, né, naquela época e desde então, a gente tem, né, uma vivência, né, um relacionamento com Deus, né, a gente busca obedecer e a gente acredita que Ele é o nosso provedor. Então, muitas vezes, a gente quer correr atrás de algo e a gente desconsidera a vontade dele a respeito daquele projeto que a gente tem. Então a gente orava, colocou na mão de Deus, né? Colocou nas mãos dele e falou: ó, se for da vontade de Deus, vai ser, se não for, amém. E em vez de correr atrás, né, do sucesso profissional que naquele momento aparentava ser mais evidente, a decisão foi de honrar a Deus, não vamos constituir família, família é a base, né, da nossa crença. E aí foi acontecendo. Muito lindo E isso. até mesmo, eu lembro que o Giovanni, que é um amigo do Rafael, eu sempre quis fazer cirurgia plástica, né? E ele falou: Rita, e se Deus não te quiser na cirurgia plástica, o que você faria? E se ele falasse que não é pra você fazer cirurgia plástica? E isso, assim, eu tava na faculdade ainda, que a gente já, eles são nossos padrinhos de casamento, até são nossos amigos há muito tempo. E ele chegou com essa pergunta pra mim. E assim, quando ele me fez essa pergunta, eu não achava que eu não iria fazer cirurgia plástica, né? E eu até falei pra ele, eu falei assim: Giovanni, realmente não sei. Por que Deus não iria me querer na cirurgia plástica, né? Mas assim, realmente não sei. E aí, quando Deus foi mudando meu coração, eu lembrei
dessa pergunta que ele me fez uns anos atrás. E se Deus não te quisesse, você iria, tipo, obedecer, né? Então, realmente, eu falo assim que foi Deus que mudou meu coração para que eu pudesse mudar para dermatologia. Assim, é interessante a gente falar isso, Lorena, porque a gente fala de Deus e tal, e às vezes as pessoas acham que a gente sempre foi assim, mas é um processo, né? Quero saber. É um processo de amadurecimento. Então, né, nesse momento em que a Rita foi questionada isso aí, a gente tinha uma confusão a respeito do que seria fé, né? A fé, na verdade, a gente acredita que hoje é confiar que Deus vai fazer o que é melhor para você. Só que naquele momento, a nossa fé era mais uma antecipação arbitrária do que eu quero. E Deus como um reforço para que o que eu queria se concretizasse. Então, não, eu quero fazer medicina, eu quero passar num concurso e eu preciso de uma ajuda além do esforço que eu estou fazendo. E essa ajuda vai ser o quê? Vai ser o divino. Deus me ajuda aí a eu alcançar o que eu quero. Então eu vou na igreja, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer tudo o que ele gosta, não vou fazer o que ele não gosta, de modo que o meu plano se concretize. Né? E aí, naquele momento, a Rita foi confrontada a respeito disso. Tá, mas e se Deus não quiser isso para você? Tá tudo bem? E aí teve aquele momento de aceitar, de resistir um pouco, né? E acabou. E aí o coração vai mudando, né? Claro que assim, não é de uma hora para outra, né? Mas assim, é um processo mesmo. É um processo, é um amadurecimento. E hoje como que vocês equilibram tudo isso, assim? Então hoje é muito claro para vocês o papel de Deus na vida de vocês, não foi assim sempre, mas todo mundo vai amadurecendo e acho que a gente vai aprendendo a ouvir também, como que ele fala comigo, né, como que eu posso tem gente que quer sentir muito, mas Deus fala de várias formas com a gente, né. E como que é isso para vocês hoje? Como que vocês equilibram família, trabalho? Por exemplo, a Rita, quando ela tá lá trabalhando demais, como que você segura as pontas? Ou você, quando você tá muito envolvido em algum projeto, como que ela segura? Como que vocês fazem isso? Quer começar? Pode começar. Então, geralmente, assim, a gente faz um combinado de não trabalhar de manhã, né? E trabalhar no período da tarde. Eventualmente, eu me estendo até a noite. Então, de manhã é o nosso momento, tanto quanto casal como família. E a gente fica com as crianças. De manhã a gente não tem babá, nós temos ajudantes em casa. Então, se a gente precisa se ausentar por algum motivo, a gente tem um suporte que nos ajuda, né? Mas eu gosto de ficar com as crianças, eu quero ficar, eu quero trocar, eu quero levar para o parquinho, levar para natação, para curtir esses momentos com eles, né? E eventualmente, se o Rafael tem que fazer alguma coisa, ele se ausenta, a gente vai tendo esse equilíbrio, mas a gente sempre tenta que um pelo menos esteja ali. Então, à noite, como eu tenho que ficar às vezes até mais tarde na clínica, o Rafael volta mais cedo, então ele fica com as crianças mais nesse final da noite. Às vezes eu chego, eles já estão dormindo, às vezes eu chego, consigo ficar com eles, então a gente tenta esse equilíbrio, mas pelo menos um período do dia eu tenho que ficar com eles. Eu não gosto de acordar cedo, tipo, não ficar com eles de manhã, trabalhar o dia todo, voltar, eles já estão dormindo. Então, assim, quando acontece isso, que eu tenho muito compromisso, isso, assim, me aflige, sabe? Então, eu falo assim, não, eu não quero isso pra minha vida. Então, até a gente tem que aprender muitas vezes a negar, né, alguns convites para poder ter esse tempo com eles, porque o tempo no trabalho, muitas vezes a gente tem agenda, tem clínica, tem muitas coisas para resolver que a gente não pode deixar de ir, né? Mas alguns outros convites a gente pode negar para não deixar de ficar com as crianças. Então, hoje, minha prioridade é eles, né? Então, eu tenho que ficar com eles para que eu me sinta bem, para que eu veja que eu tô participando do crescimento deles e que realmente eu tô curtindo essa infância que passa muito rápido. E aí, no final das contas, a gente tenta fazer esse equilíbrio de dizer assim, isso é prioridade. Então, alguma pessoa às vezes convidou para alguma coisa, tem algum outro compromisso? Não, esse horário eu não posso. Então, eu posso, às vezes, diminuir uma agenda de paciente, sair um pouco mais cedo, mas esse período é dos meus filhos, eu quero ficar com eles. Então, como hoje a gente tem muitas coisas para fazer, o que é prioridade tem que ser inegociável. E aí a gente tem que negociar o que dá para negociar, né? E assim, só complementando, né? Nos finais de semana também a gente tenta sempre ficar com eles e a gente acaba viajando bastante também para quase que compensar essa parte da tarde, do dia, assim, que a gente acaba ficando mais envolvido em outros assuntos. E aí a gente vai tentando se equilibrar, né, nesse ponto. Eu achei muito legal esses dias
que vocês teve uma polêmica na internet, aí vocês se juntaram Uhum. para falar sobre essa polêmica, e foi de uma forma muito leve, e trazendo Deus, trazendo o quanto vocês estão blindados em relação a polêmicas e tudo mais. Então, assim, parabenizar, né, eles como casal mesmo. Isso é muito bonito. E eu acho que tem alguns momentos na nossa vida que a gente desequilibra sim, né? Que a gente deixa a desejar em alguns pontos. Às vezes no trabalho, parece que eu não tô tão intensa quanto eu deveria, ou às vezes na família. Mas o ponto, a rotina, ela tem que ser o mais equilibrada possível, né? A gente não abrir mão desses momentos. Por exemplo, hoje foi um dia que. Quarta-feira é o dia que eu separo para ficar com o Benjamin, que é o dia que eu não trabalho. E aí, às vezes, começa a entrar compromisso ali na minha rotina, e isso começa a incomodar. Acho que toda mãe, não sei, o pai também sente culpa, né? Então, a gente tem que realmente organizar para conseguir ter uma rotina. E além de tudo, você tem a RC Academy, né? Não sei se a RC Academy é a escola de cursos ou se é o mesmo nome, até conta isso pra gente. A gente tem o Hair Academy, então a gente também dá cursos. E como que é isso pra você? Sempre pensou em ser professora? Sempre esteve no seu sangue? Eu sou filha de professores, então pra mim sempre foi muito forte. Queria saber se isso aconteceu pra você ou se foi por acaso. Como que é essa parte de cursos? Na verdade, assim, eu sempre falo, abrace as oportunidades, né? Então, o cavalo passou, eu pulei em cima, eu não deixo ele passar. E aí, os cursos começaram, nunca pensei em ser professora, palestrante, mas quando eu comecei o Instagram, eu comecei em 2012, né? Então, eu ainda estava na residência, eu terminei a residência em 2015. E naquela época, poucas pessoas postavam, né? A parte de dermatologia e, enfim, tanto trabalho. Então, eu acabei ficando conhecida não só pelos pacientes, mas também no meio médico. Então, eu recebi perguntas de médicos: você dá curso? Você dá curso? Você dá curso? Eu não dava, eu tinha acabado de me formar. Eu falei, gente, como que eu vou dar curso? Eu acabei de terminar minha residência, eu não tô preparada para isso, né? Então, desde 2015 mesmo, quando eu me formei, eu já recebia pedidos para eu dar cursos. E aí, durante algum tempo, eu relutei, falei, não tô preparada, não tô preparada. E depois, com mais ou menos 1 ano e meio que eu tinha terminado, uma pessoa perguntou, Rita, se eu juntar 4 pessoas, você não topa dar um curso pra gente? Aí eu fiz as contas, quanto que eu ganhava no dia, quantas pessoas precisavam ter no curso, quanto que eu precisava cobrar, e falei pra ela, se você conseguir X pessoas por esse valor, eu dou o curso. Aí ela falou, então tá, então eu já tenho 4. E aí nisso eu anunciei no Insta, eu falei, atenção médicos, quem tiver interesse, eu vou abrir uma data de curso, então quem tiver interesse, deixa aqui o nome na caixinha de perguntas. Eu lembro até hoje, deu 78 interessados. E aí na minha clínica, cabia 13 na época. Então, assim, com o primeiro curso eu já abri 7, vamos dizer assim. Então, foi indo mês a mês, foi só aumentando. Então, a minha trajetória nos cursos começou aí, através do pedido mesmo, da demanda. Então, os médicos pediram, eu vi uma oportunidade de negócio, além da dermatologia, e aí comecei a dar os cursos. E a questão do RC Academy foi uma outra oportunidade, porque tinha algumas pessoas que falavam, ai Rita, eu não consigo ir no seu curso, eu tenho filho, para mim é difícil, a distância, não tem como você fazer no formato online? Aí a gente abriu os cursos também online, então além dos presenciais, a gente abriu também os cursos online. E aí também a oportunidade do fellow, né, que também é outra unidade de negócio, então que a gente também recebe os fellows ali na clínica. Separa, assim, tudo é separado? Tudo separado. Então, assim, uma unidade de negócio, fellow, outra unidade, workshops presenciais, outra unidade, workshop online, outra unidade, RC Academy. Então, assim, eu considero tudo coisas diferentes, né? E aí o fellow, a pessoa então fica aqui na clínica durante uma semana, acompanhando nossa rotina, tanto médica, quanto gestão, quanto marketing administrativo, para ver como que funciona ali a nossa clínica. E aí muitas pessoas pediam, Rita, você não tem esse programa de fellow online, né? Eu falei, gente, então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o RC Academy. E aí o RC Academy é
um consultório online. Então, são aulas rápidas e práticas do que eu tenho ali no meu consultório. Então, eu mostro um paciente, eu mostro uma complicação, eu mostro como eu faço a minha sala de fotos, como a gente faz a questão administrativa, o financeiro, o WhatsApp. Então, tudo que acontece ali, tanto de tecnologias quanto de injetáveis, eu mostro na RC Academy. Então, foi surgindo exatamente pela demanda das pessoas. Eu não tenho como fazer o fellow presencial. Então, você vai para a RC Academy, que é como se fosse um fellow online. Então, de acordo com a demanda que foi tendo, eu fui abrindo esse leque de unidades de negócio, mas não que era algo que tinha planejado. Eu vou te fazer uma pergunta que sempre perguntam para mim e para Thalita sobre o Hair Academy. Se você tem medo porque você falou, eu exponho tudo que acontece aqui dentro do meu consultório, um consultório online. Então, se você tem algum medo em relação assim, vão copiar e fazer exatamente o que eu faço, se não seria um tiro no pé, que o pessoal sempre pergunta, mas você vai ensinar outros médicos a fazer transplante? Daí vão ser seus concorrentes? Então, qual que é a sua sensação em relação a isso? Olha, muitas pessoas também me falam isso, inclusive alguns médicos falaram, Rita, você conta tudo, você não pode contar tudo. Você tem que guardar um segredo. E eu acho que o sucesso dos meus cursos é justamente eu ser aberta e não ter segredos. Então, eu acho que essa questão de você contar para as pessoas e mostrar o que deu certo para você, você se torna uma referência na área. Então, além de você se tornar referência para os médicos, outros pacientes vêm e falam, olha, ela deu curso para aquele médico, então ela é referência para ele, então eu vou nela. Tanto que eu já recebi pacientes que viram que, por exemplo, ela ia em tal médico, aí o médico fez o curso comigo, a pessoa deixou de ir no médico e foi para mim porque eu ensinei o médico que ela ia. Então, eu acho que ao invés de a gente pensar que é um tiro no pé, eu acho que a gente tem que pensar que a gente se torna referência naquele assunto. E isso é só benefício. Então, mais portas se abrem, mais oportunidades aparecem. Então, eu acho que ao invés de você pensar que é um tiro no pé, eu acho que você tem que pensar que é uma porta aberta para que a gente cresça ainda mais. Aí só complementando, Lorena. Aquela parte da nossa história em que a gente reconheceu que Deus era o nosso provedor, que o sucesso não viria do nosso esforço, mas viria da mão dele, acaba refletindo nessa postura da Rita hoje. Se ela achasse que o sucesso dela, que o reconhecimento dela viria de algum segredo, de algum pulo do gato que ela guarda só para ela ainda estaria com aquela mentalidade de que não, eu preciso fazer porque Deus não vai me ajudar até onde eu quero ir. E aí, mudando essa mentalidade e sendo transparente, passando tudo que ela sabe, é um reflexo dessa postura que Deus está construindo na vida dela. É exatamente isso. E é você deixar de ser avarento, né? Porque querendo ou não é uma avareza. E no nosso mercado, quando eu comecei, só tinham homens que faziam, basicamente. Não sei, vocês devem conhecer mais cirurgiões homens, né? Hoje que se fala mais de mulheres e tudo. E as portas se fecharam muito para nós no começo. E a nossa ideia de criar o Hair Academy foi justamente falar assim: ó, essas portas estão muito fechadas. Então deve ter mais gente como nós que tá tentando começar e não sabe o que buscar, não sabe por onde buscar. Então, esse é o que a gente responde também. Achei muito legal essa história. E é colocar nas mãos de Deus mesmo, porque Deus vai prover, né? Exato. Você vai ser instrumento de bênção na vida de outra pessoa. E Deus vai te usar para abençoar essas pessoas. Exatamente. E você esteve no INCAS, né? Então, falando de professora, você foi também viajar? Foi. Não? Fiquei cuidando das crianças. E foi em Paris, né? O INCAS é um grande congresso, para quem não conhece, da área de estética. E ela foi a primeira palestra internacional, né? Em inglês, sim, eu já tinha dado, mas em português, que era um curso fora, mas para brasileiros. Agora, em inglês foi a primeira. E dá um friozinho na barriga, né? Eu tive essa experiência há pouco tempo também, então a gente se sente ali desafiada. Quero saber como é que foi para você estar lá, palestrar em inglês. Bom, para mim, assim, foi um desafio, né? Porque eu falo inglês, mas eu acho que você palestrar é diferente. Às vezes a pessoa vai te perguntar alguma coisa que você talvez não tá tão preparado, né? Então, realmente, assim, dá um friozinho na barriga. Mas eu fiquei muito feliz mesmo, muito grata a Deus pela oportunidade. E até assim, através dessa palestra eu fui convidada novamente agora para palestrar em Mônaco daqui 2 semanas, então tô indo para lá também, tô super feliz. E foi muito bom. Então assim, tanto para divulgar a minha técnica, né, tanto como experiência mesmo de estar no maior congresso de estética palestrando, então assim, fiquei muito feliz e também por aprender ali também, né? Então a gente vê as novidades que tem no mundo da dermatologia em geral, que acho que hoje
o que se fala muito é a medicina regenerativa, tanto na parte de estética dermatológica quanto na parte capilar, né? Então, eu acho que é o que realmente está muito em Eu ia até alta. te perguntar isso. Você acha que a medicina regenerativa, de acordo com o Incas, com o que você ouviu lá, é o futuro da dermatologia, assim como é na tricologia? Exatamente, com certeza. Então, as pessoas buscando sempre resultados mais naturais, então, com estímulo de colágeno, com melhora de qualidade de pele e cada vez mais, assim, com essa parte mesmo de medicina regenerativa. Então, tanto da parte de sangue quanto da parte de gordura, em busca das células tronco. Então, a gente vê que nos últimos congressos, eu acho que esses são os temas mais abordados mesmo. E o que vocês percebem, assim, de pessoas que buscam, né, da área estética? Esses dias eu vi você falando sobre tirar alguns pelinhos aqui do final da Uhum, sobrancelha para elevar, e me marcou muito porque eu faço muito transplante de sobrancelhas, né? Então, uhum, essa busca por mudar o olhar, por o olhar é a moldura dos olhos, né? uhum, E o que você percebe assim no seu dia a dia sobre alguma mudança? Porque eu vejo que as pacientes querem mais naturalidade, eu acho que é aí que a medicina regenerativa ganha muita força também. uhum, Então, às vezes, mais procedimentos que sejam naturais, as pessoas não querem mais ficar usando tanto medicamento, tanta uhum. coisa. E o que você percebe, assim, de tendência de mudança na busca? Se as pessoas buscam só a parte estética ou tem a parte emocional também, e aí a gente vai falar sobre o seu cabelo também, que eu quero saber. Uhum. Bom, eu acho que assim, realmente essa parte de naturalidade é o que muita gente busca, até porque como teve um tempo atrás um exagero na parte de harmonização, eu acho que isso ficou um pouco divulgado e as pessoas acabaram ficando muitas vezes com medo, né? Algumas pessoas até tirando os preenchedores e agora focando mais nessa área de colágeno, laser, medicina regenerativa. Eu sou de um padrão natural, então assim, eu nunca fui dessa geração que fez harmonização exagerada. Então, eu ainda acho que o preenchimento tem a sua vez para pontos estratégicos específicos que a medicina regenerativa não vai substituir. Né? Mas a gente vê também que os preenchedores têm durado muito tempo. Então, a gente fala que ele dura de 1 a 2 anos, mas a gente vê muitas vezes durando 5 anos. Então, por isso que a gente vê que está diminuindo a questão de preenchedores, porque as pessoas que já fizeram ainda têm. Então, elas voltam no consultório e não precisam mais daquilo. Então, elas vão focar em outras partes. E que a gente vê que realmente agora essa parte de medicina regenerativa, colágeno, laser, enfim. Mas pensando também nessa parte de interior, a gente vê que muitas vezes o paciente está ali querendo melhorar, mas o foco não é tanto essa parte externa, que realmente, assim, tem alguma coisa ali dentro que não tá bem, e ele acaba querendo, às vezes, achando defeito em muitas áreas do rosto, corporal, nunca tá satisfeito, e no fundo, é algo interno ali que tá incomodando, né? Mas também o fato da pessoa se sentir bem, ela melhora toda a vida dela. Então, assim, eu tenho pacientes que estavam depressivas, então realmente a pessoa se sentir bem melhora muitas vezes o relacionamento com o marido, com a família, até mesmo no trabalho. Inclusive, tem até artigos mostrando isso, que as pessoas que realizaram procedimentos estéticos e se sentiram melhores, aumentaram tanto o salário quanto relacionamentos na família, cuidam melhor dos filhos. Então, a gente vê que realmente essa parte estética também reflete no interior da pessoa se sentir melhor e outras áreas da vida também engrenarem de uma forma melhor. Você deve ter casos muito marcantes, assim, para você, de pessoas que melhoraram. Tem uma paciente minha que ela fez. O sonho dela era ter sobrancelhas. Ela não tinha mesmo, por pouco pelo. E aí ela fez o procedimento. No dia da cirurgia, a gente faz com sedação, então ela saiu meio grogue. Ela falou: doutora, eu fui jantar com o meu marido naquele dia, porque foi o dia que eu me senti mais bonita na vida. Falei: você foi pós-sedação? E você lembra, né? Como que é a pós-sedação? E aí ela falou: eu fui, porque eu precisava passar por isso. E aí eu queria saber, assim, para você, eu acho que você levava muito bem, não era algo que você deixava de fazer alguma coisa, mas o que ter feito o transplante mudou para você? Ou se você ouviu alguma história que você não imaginava, alguém que chegou para você e falou, ó, eu queria fazer, o que você percebeu, assim, dessa parte? Então, eu tinha, né, um início de calvície que estava relativamente controlada, né, na medicação, mas as entradas eu estava vendo que nos últimos anos estava aumentando. Só que eu acabava disfarçando bem, né, com penteado, meu cabelo é mais crespo, então ele dá um volume ali. Mas já estava começando a me incomodar isso aí.
eu nunca fui assim de usar boné, tentar esconder, né, e tal, somente aquele ajuste de penteado que o homem acaba fazendo, né? E depois que eu fiz o transplante, né, eu praticamente esqueço daquela prática antiga de ficar tentando pentear o cabelo para um lado, Você pentear para o perdia outro. muito tempo? Não perdia. Acho que é mais pela prática já, né? Já sabia o que, que eu tinha que tampar, o que, que eu puxava para um lado, puxava para o outro. E muita gente falando assim, pô, nem precisava e tal. Só que a gente que tá ali, às vezes tá olhando, tá prestando atenção, eu já vi uma foto, eu já consegui identificar, né? E depois muitas pessoas ali começaram a me procurar, começaram a querer saber como que era o procedimento, se o pós era muito complicado, né? E foi bem legal, foi uma experiência positiva ali pra mim. Gostei. Principalmente quando ele anda de moto, que daí ele põe o capacete. Aí a hora que tirava o capacete na foto, ficava um buraco na frente, sabe? Achatado. Agora não fica mais, né, Bê? Não, eles falam que é igual o cabelo do Bozo, né? Que daí só fica as laterais com volume e o meio fica baixinho. É o paralama aqui. O Galhão Cumbica, aquele personagem do Chico Anísio. Teve uns conhecidos de vocês, acho que moram no mesmo condomínio e tal, que eles falaram assim, nossa, se o Rafael fez, eu preciso fazer. Então eles até te usavam como referência. E eu acho que muda muito, né? Assim, a autoestima, é o que você falou, às vezes você não perdia tempo, mas tem gente que perde muito tempo com isso, ou perda de liberdade mesmo. Às vezes não entra numa piscina porque sabe que o cabelo vai ficar mais evidente, né? Até quando você me mandou a foto dele, eu falei, nossa, nem imaginava que tava assim, porque você dava uma camuflada boa, né? Dava pra dar uma boa enganada. Então tá, e assim, vamos falar então sobre alguns desafios da vida de vocês. O que vocês acham que é importante trazer, tanto para os médicos que acompanham vocês, quanto para as pessoas, vocês devem ter fãs nas redes sociais, além dos pacientes. O que vocês gostariam de deixar assim como uma mensagem para esse pessoal? Bom, eu acho que eu não poderia deixar uma outra mensagem que não aquela de fé, né? Então, a gente vive tempos muito difíceis hoje, né? A nossa crença, o cristianismo hoje, ele é atacado em todas as frentes. Muita gente acusando o cristianismo de uma radicalidade que, na verdade, não é, né? O cristianismo é uma mensagem de amor, né? A gente prega que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo mundo que creia nele tenha vida eterna. E às vezes a gente está passando por problema e quer compensar esse problema com um procedimento estético, com dinheiro, com profissão, com outros relacionamentos, com droga, com o que quer que seja. E a gente tem isso aí, não vai suprir. Existe um autor que ele fala o seguinte, que todo ser humano ele tem um vazio dentro dele que é do tamanho exato de Deus. E às vezes a gente tenta, na nossa caminhada, preencher esse vazio com todo tipo de coisa. E quando Deus nos concede essas coisas, a gente chega, olha para trás e vê que algo ainda está faltando. Então, no nosso caso, a gente queria alcançar um determinado patamar, uma determinada colocação profissional, e a gente vê que nada disso supriu aquele anseio, aquela necessidade de estar próximo de Deus, de conhecer mais de Deus, né? Então, a gente deixa de dispensar um tanto de energia para alcançar essas coisas e começa a voltar a nossa atenção para Deus. Acho que seria isso. Tô até procurando uma frase que eu li recentemente. Você quer falar, Rita? Não, pode falar. Não, eu vou procurar aqui. Ah, Pode. Bom, então é realmente isso, a gente saber o que realmente é importante, né? Então, colocar Deus como base da nossa vida, do casamento, da família, ver que a família realmente é prioridade e não o trabalho. Então, muitas vezes, saber ter esse equilíbrio, ver o que é negociável e o que é inegociável, para a gente depois não se arrepender futuramente. Não ter preguiça, né, de correr atrás dos nossos objetivos. E o que eu sempre falo, se a oportunidade apareceu, agarre, não deixa ela passar, porque às vezes ela não vai passar de novo. E uma frase também que eu sempre falo, que a gente até achou um versículo na Bíblia sobre isso, que é: não esteja totalmente pronto para dar um grande passo, porque totalmente você pode nunca estar. E muitas vezes, por exemplo, eu não me sentia preparada para dar curso, mas eu resolvi dar esse passo e assim, isso só foi crescendo na minha vida. E até mesmo tem esse versículo, eu não vou lembrar agora exatamente qual que é a referência, mas que fala que se a pessoa, se o que planta espera o tempo perfeito para plantar, para colher, né? É mais ou menos assim, o agricultor que espera a nuvem, ele nunca planta.
né? Então, existe um momento de fazer, vai e faça. Não espere que todas as circunstâncias Sejam sejam perfeitas perfeitas. para que você passe. E também tem um outro versículo que a gente achou também, que muitas vezes não é a melhor pessoa naquela área que vai se dar melhor, porque a pessoa tem que estar no lugar certo, na hora certa. Então, realmente, para que a gente possa enxergar o que Deus tem para nós ali. Nossa, muito lindo. E vocês comentaram que não foi sempre assim. Vocês cresceram em um ambiente de muita religião, de muita fé, ou isso entrou depois na vida de vocês? Mais uma curiosidade mesmo. A gente conversou isso na célula, na segunda-feira. Eu cresci numa família em que a minha mãe, ela foi a primeira a se converter, né? E acho que talvez, como toda criança, eu tinha uma certa resistência, não queria ir na igreja. Quando chegava no domingo, eu fingia que eu estava dormindo, que eu não acordava para não ir. Quando eu ia, eu ficava do lado de fora, né? E depois eu tive um momento de maior aproximação. Quando eu entrei na faculdade, eu tive um momento de distanciamento. E depois eu fiz um intercâmbio. E eu tava bem doidão nesse intercâmbio. Voltei assim, não querendo saber de religião, de Deus. Eu achava que era uma perda de tempo. E eu tive uma experiência com Deus, né? Naquele momento, assim, para ser bem breve, a gente tinha uma certa condição financeira e eu pedi um carro pro meu pai quando eu fiz 18 anos. E eu pedi um Jeep antigo, né? Um Jeep 1969. E eu tava lá na Austrália com tudo pago, meu pai e minha mãe me bancando lá, eu não precisava trabalhar, eu tava na praia e eu fiquei sabendo que meu irmão tinha ganhado um carro. E na época era um carro muito bom, assim, e eu fui meio enciumado. Pô, eu ganhei um Jeep, velho, e não sei o que e tal, esse negócio de Deus não existe, né, que não sei o que. E aí eu tava deitado na praia tomando cerveja, alguma coisa assim. E aí um avião, bem em cima da minha cabeça, fez um sinal, aqueles aviões que soltam fumaça, sabe? Uhum. E fez uma espécie de um risco, assim. Eu até achei que fosse uma propaganda da Nike. Eu tava na Austrália. E aí eu olhei aquele negócio, aí esse avião veio e cortou e fez um J. Aí ele fez um E, um S e escreveu Jesus. E aqui, naquele momento que eu tava amargurado, ruminando ciúme ali pra mim, veio essa palavra, Jesus. E aí aquilo ali me despertou, eu voltei, tive uns meses ali ainda de resistência, e depois eu e mais dois amigos que estávamos vivendo mais ou menos essa mesma situação, a gente começou a ir pra igreja, começou a ir em acampamento, e aí começamos a trilhar. E aí eu comecei a namorar a Rita. E aí Deus foi fazendo a obra. Me lembrou um pouco a história do filho pródigo também, né? Sim. Que voltou para casa com... Eu acho que todo mundo tem essa fase, né, Lorena? Todo mundo tem essa fase de se afastar do pai, querer ir buscar o mundo. E quando a gente está lá no mundo, a gente vê que esse vazio que a gente sente não está sendo completo, não está sendo suprido pelo aquilo que a gente está vivenciando. E aí a gente quer voltar. E aí a gente fica meio na dúvida, pô, como que Deus, né, vai receber a gente? E será que Deus vai me perdoar pelo que eu fiz e tal? Só que o pai sempre está de braços abertos te esperando, né, no caminho ali. E com isso mostra também o quanto uma base, né, que é a base familiar é importante, né, até para a gente poder passar para os nossos filhos, porque você só voltou porque você tinha um lugar para voltar, né, porque você teve uma base. E esse distanciamento eu acredito que acontece muito, então eu até estava buscando aqui, que recentemente eu vi sobre Santo Agostinho, ele, durante a vida dele, ele, né, bebia, ele teve essa fase sua de faculdade, que eu acho que todo mundo passa, e depois ele realmente voltou para Deus, né, e ele explica muito a fé de uma forma muito, até científica, então eu acho muito legal, porque aproxima muito, a gente quando faz medicina, ou quando começa numa faculdade, a gente começa a achar que a gente sabe muito, e a gente começa a olhar aquelas pessoas, às vezes, da igreja, com ar de soberba, então a gente precisa ter humildade, de saber quem a gente é diante da imensidão, né? E isso demora um pouco. Então, vem mais com a maturidade mesmo, né? E ele fala que é miserável aquele que sempre tem necessidade de algo a mais para se preencher. Então, às vezes, a gente estabelecer ali, a gente saber onde a gente quer chegar, isso aqui, para mim, também é interessante, a gente pôr um limite, porque senão a gente sempre quer mais, né? Quer mais, e a hora que a gente vê, a gente tá buscando tanta coisa que a gente nem mais sabe o que é, a gente se perde, né? Tentando se preencher. Tem uma frase bacana também que fala o seguinte, que no copo do conhecimento científico, o primeiro gole faz a pessoa se tornar ateia, mas no fundo do copo, ela vira um crente. Conforme ela vai conhecendo mais,
ela não consegue chegar numa outra conclusão a não ser que alguém dotado de uma inteligência superior criou tudo que existe. Então, no fundo do copo do conhecimento existe a crença, né? Existe a fé. Lindo. Eu sempre fui criada na igreja católica, né? Eu era assídua na igreja católica e quando eu conheci o Rafael, ele era evangélico, então assim, eu acabei começando a ir, me encontrei ali, né? Acabei vendo algumas coisas que antes eu não enxergava e aí a gente acabou ficando mais firme, né, nessa E questão. sua família é Minha católica? família é católica, então fui criada na igreja, na católica, meus pais ainda são, minha mãe hoje vai um pouco mais na evangélica, mas acabei me encontrando melhor ali, vendo algumas coisas que antes eu não enxergava, né? Então, aí a gente acabou ficando ali e o Rafael me ensinando cada vez mais, porque ele já teve mais essa base, né? Tanto de Bíblia, assim, ele sabe muito, 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 então ele me ajuda e me ensina. E eu achei aqui os versículos que eu estava procurando, que é assim, ó. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Eclesiastes 11:4. Então a gente vê que assim, até na Bíblia tem isso, né? E um outro também, Eclesiastes 9:11, é: observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha corrida, e o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes, os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem, e os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. Então, assim, a gente vê que a Bíblia realmente nos ensina muito, até mesmo eu falo de gestão, tem coisa que a hora que eu vejo lá, Demais. coisa para clínica, sabe? Então, realmente é o manual perfeito. E outra coisa também, até essa questão da gente querer sempre mais e mais, eu fiz um encontro esse ano, o ano passado, que chama Face a Face. E Deus falou claramente comigo lá. Porque eu sempre, até nos meus próprios cursos, eu sempre falava: otimize seu tempo, a sua hora é valiosa, então faça o máximo que você puder na sua hora. E ali Deus falou comigo: Rita, você não é o que você produz. Você é você. Você não é o que você produz. Então, Deus até falou ali para mim que era para deixar um dia de trabalhar. Então, trabalhar um dia menos para eu poder me aproximar de Deus, a gente participar da célula, ficar com as crianças. Então, a gente pensa assim: deixei de trabalhar um dia, deixei de ganhar tanto, mas você não é o que você produz. Então, realmente, assim, Deus tem falado com a gente nisso, porque a gente começa nessa questão de. E eu falo porque a gente tem que abraçar as oportunidades, sim, mas tem limite, né? Para que isso não se torne tudo na nossa vida e que a gente saiba ter esse equilíbrio. Até assim, recentemente, esse versículo ganhou relevância ali para nós, porque teve uma trend na internet, né, no sentido assim, primeiro você começa e depois você melhora. E é claro que é uma ideia legal isso aí, né, de sabedoria, pô, eu tenho que me mexer e fazer acontecer. E aí, quando você vai ver, a própria Bíblia já está falando isso, né, há quantos milhares de anos, né? Então, assim, não há nada de novo debaixo do sol. Então, não fique parado, não fique esperando as condições ideais, vai e faz. E ali, tudo depende de estar no lugar certo, na hora certa. E aí eu te pergunto, onde que é o lugar certo? E quando é a hora certa? Ninguém sabe, né? A Rita não sabia, mas Deus colocou ela no lugar certo, na hora certa. Então, se você se entregar a Deus nesse sentido, se for da vontade dele, ele vai fazer acontecer. Nossa. Gente, eu não imaginava que essa conversa ia ser tão profunda, tão gostosa. E assim, foi enriquecedora para mim, de verdade. Obrigada, gente. E vocês querem falar onde que a gente pode encontrar vocês? O Rafael, ele é mais low profile, mas assim, né? Eu sei que ele tem muitos seguidores também. Os seguidores são os seguidores da Rita. Como que é o Instagram de vocês? Como que a gente pode encontrar vocês para seguir? Bom, o meu Instagram eu acho que é Rafael J. Rocha, né? E eu tento dar um viés mais de motociclismo, de aventura ali, mas o meu público não é muito. Até onde a gente pode falar mais disso, né? Não, mas o meu público, a princípio, não são de motociclistas nem de pessoal de aventura, né? Da Rita aí. Bom, e o meu é Rita Capelato, Rita com TH, _ Dermato. Então, para quem tiver interesse de ver um pouquinho sobre o meu dia a dia, esse equilíbrio de casamento, família, filhos, mãe, e também sobre os procedimentos dermatológicos, né? Que a gente coloca ali, posta os resultados, posta tudo que a gente faz ali para se embelezar, melhorar a autoestima. E tem outros Instagrams também, né? Tem o grupo Rita Capelato, que é o da clínica,
Então, esse a gente posta, que a gente tem a nossa equipe, né, de médicas, de tecnologias, então lá a gente coloca sobre o dia a dia da clínica. Tem o RC Academy, que é também sobre as aulas que a gente coloca ali. E os Babies Capelato, que é o Instagram das crianças, né, que a gente compartilha um pouquinho desse dia a dia. Gente, muito obrigada, viu? Daria para falar muito mais, né? Tem muita coisa que eu acho que é bem legal de trazer, mas a gente marca uma segunda oportunidade. Obrigada mesmo. Obrigada, Lorena. Obrigada pela oportunidade. Então, assim encerramos o nosso 6º episódio do podcast Instituto Lorena Visentyner.